Vamos dar uma passadinha então, números romanos e contagem de séculos, tá? Primeiro, numerais romanos. Vamos lá. Esse aqui é o 1, vamos ver, é o 5, o X é 10, o L é 50, tá bom? Só que eu vou parar por aqui já. Por quê? 50 a gente já não vai usar. É legal vocês saberem, de repente, um capítulo de livro que vocês vão ver, alguma coisa, e vocês acabam encontrando, se deparando com isso. Mas para a história, o que a gente precisa é desses três aqui, primeiro só, o 1, o 5 e o 10, para saber a contagem de séculos, tá? Porque a gente está no século 21, que é assim, ó, XX1, século 21, tá bom? Então, não precisa ficar sabendo tudo isso. Então, vou me conter aqui, vou me focar nessa numeração aqui mais baixa, tá bom? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Como que a gente vai proceder? Vamos lá. 1, ele pode ser repetido até 3 vezes. Então, a gente pode ter, né, 3 que é assim, o 2 assim e o 1 que é assim, tá bom? Todo o algarismo romano a gente pode repetir, tá? Algumas vezes. Todo não, né? Na verdade, os que representam o 1, o 10, o 100, tá bom? Depois o 1000 também. Mas vamos parar aqui no 1 e no 10. Então, se eu precisar escrever, por exemplo, 30, posso colocar x, x, x. Então, igual a 30. O que eu não posso é, por exemplo, colocar 5, 5, 5, tá bom? Vai ser igual a 15. Isso não, está errado, tá bom? Então, o 1 e o 10, guarda que a gente pode repetir até 3 vezes. Bom, se eu posso repetir até 3 vezes, aqui tem o 5, professor. Aqui a gente tem o 3. Opa. Aqui a gente tem, aqui tem o 5. E como que eu faço para chegar no 4, então? A gente vai precisar usar um outro recurso. Colocando um algarismo menor à esquerda, tá? Como está aqui, ele está subtraindo. Então, ele vai virar 4. Por quê? Eu coloquei aqui 1, né? Letra I, antes do V, à esquerda da letra V. Então, ele vai virar o número 4, tá bom? Então, prestem atenção a isso. Se eu coloco à direita, ele vai somar, veja só. A gente vai ter 6, posso até colocar 2, vai ter 7. E até 3 que a gente vai ter o número 8, tá bom? Então, é isso. E guarda então que para fazer o 10, aliás, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19, o que a gente vai fazer? 10 mais esses algarismos aí. Por exemplo, né? Para fazer o 11, 10 mais 1, né? Então, igual a 11. 12, 13, mesma coisa, tá bom? Agora, e para fazer o 14, professor? Mesma coisinha, ó. Junta o 4 aqui com o 10. Vai ficar assim, 14. O que a gente tem que prestar atenção? Esse I aqui, esse número 1, ele está subtraindo do 5. Por quê? Ele está antes do 5, certo? Então, ele está subtraindo do 5, então é igual a 14. Olha o 16 como é diferente, ó. Opa. O 16 vai ser como? 10 mais o 6, ó. Então, ele fica assim, ó. X, V1, 16. 18, mesma coisa. 19. 10 mais 9, como que é o 9? 9 é assim, ó. Um I antes do 10, que está subtraindo, né? Então, vai ficar x e x igual a 19, tá bom? Então, se eu inverto a ordem, prestar atenção, que se eu inverto a ordem desse I aqui, eu
complico tudo, porque vai virar outro século. Deixa eu apagar do lado para mostrar. Se eu coloco assim, por exemplo, ó, x e 1, eu estou falando do século 21, tá? Porque esse i aqui, ele está à direita de tudo, então ele está só somando. 10 mais 1, 21. Agora, se eu coloco dessa forma aqui, né? De novo. X e x, esse 1 aqui, quando ele é um número, um algarismo menor, ele está subtraindo do que está à frente dele, que é o outro x aqui, 9. Então, 10 mais 9, igual a 19, tá bom? Essa aqui foi a revisão básica sobre numerais romanos. Agora, vamos falar sobre contagem dos séculos. E depois vou deixar a listinha de exercícios para vocês, hein? Contagem dos séculos. Lembra sempre, é muito importante, ano 1, tá? Não existe ano 0 na história. Não existe ano 0. O ano 1 é, simbolicamente, o nascimento de Cristo, tá bom? Então, a gente tem aqui ano 1, fazer uma linha, né? Os dois lados. E para frente a gente tem o quê? A gente tem os séculos, tá? Mas tudo que aconteceu então antes de Cristo vir para a Terra, a gente acrescenta aqui AC, antes de Cristo, tá bom? Ó, certo? E tudo que vier para frente, não precisa acrescentar nada. Mas se quiser, para não confundir, DC, depois de Cristo, tá bom? E aí a gente vai 100, 100, 200, 300, até chegar hoje, em 2021 anos depois, tá? A história da humanidade é muito anterior, né? Pelo menos aí, só de registros escritos, 4.000 anos antes de Cristo. Só de registros escritos, tá bom? A gente tem mais tempo antes de Cristo do que depois de Cristo. Só de escrita na humanidade, sem falar da pré-história, tá bom? O que a gente tem que pensar então? Não existe aqui nesse ponto aqui, esse ponto é ano 1, não é ano 0. E isso importa muito na hora da contagem dos séculos. Por quê? A gente vai ter que fazer uma tabelinha aqui, ó. O século 1, ele vai do ano 1 até o quê? Até o 100. Até o 100. Igual a século 1. Aí o 2 vai ter que começar então. Se o 1 acabou em 100, vai começar aqui 101 e vai até 200. Século 2. E o terceiro, 201 até 300. Século 3. Se precisar abreviar a palavra século, que nessa aula não escreveu bastante, vocês podem abreviar por sec, ponto, ou s, ponto. Só isso. Agora não pode esquecer de usar essa palavra, tá? Pelo menos a abreviatura. Porque se eu colocar só um algarismo romano aqui, eu vou ler isso aqui como 3. Se eu colocar assim, ó, eu já sei que é século 3, e é diferente, tá bom? Então, uma cuidado para não se confundir, certo? Veja bem então, pessoal. Aqui a gente já tem um padrão desenhado. A gente poderia chegar aqui mais longe, ó. Ano 1001 até 1100, século 11, tá bom? E aqui então a gente já pode falar do padrão para vocês, olha só. O que é o padrão? Como eu estou tratando de séculos, que é uma unidade de 100 anos, a gente tem que ficar bem atento com algumas coisas específicas. Principalmente os dois últimos numerais. Então, século é um período de 100 anos. Então, a gente vai ficar atento com esses dois últimos numerais aqui, porque é eles que vão ajudar a gente a entender as coisas.
Então presta bem atenção aqui agora. Se eu quero saber para qual século um determinado ano pertence, fica fácil. Ó, do ano 1 até o ano 100, eu já sei que então, tudo que está dentro desse grupo aí pertence ao século I. Ano 23, ano 33, ano 72, tudo entre o ano 1 e o ano 100 pertence ao século I. Ah, professor, e o ano 101? 101 já passou, né? Então, tá aqui, ó. Ele já pertence ao quê? Ao século II. Do 101 até 200. Tudo que tiver aí, 101, 102, 107, 111, 130, 140, 170, 180, 199 até o 200 pertence ao século II. E assim por diante, tá? Aí tem segredo, né? Tá bem fácil essa parte. Agora, se de repente você se esqueceu dessa tabela aqui, essa tabela vai, né, até os dias atuais, o que a gente pode fazer? Tem um cálculo para a gente fazer. E esse cálculo consiste em dividir sempre, pegar esse ano que a gente está falando, separar os dois algarismos da direita. Dois algarismos da direita, ó. Certo? Ah, professor, e aqui no 1 não tem 2. Então, vamos imaginar que fosse um 0 aqui. O que sobra do outro lado também? 0, 0. Certo? Então, essa aqui é a lógica. Separou os dois últimos, ó. Beleza? Então, presta bem atenção. Toda vez que esse número for 0, 0, esse número da direita, eu não preciso fazer nada, tá? Só o que sobrou do outro lado, vou marcar aqui em verde, só o que sobrou do outro lado, eu já sei que século que é. Olha só, 0, 0, quarta, sobrou 1, igual século 1. 0, 0, quarta, sobrou 2, igual século 2. 0, 0, quarta, sobrou 3, século 3. 0, 0, sobrou 11, igual ao século 11. Deu certinho, tá bom? Ah, professor, e toda vez que for um número diferente? Aí, olha só, hein? Presta bem atenção aqui. Toda vez que for diferente de 0, 0, e aí não importa se for 0, 1, 0, 2, 33, 37, 82, enfim, qualquer número, tá? Não sendo 0, 0, esses dois algarismos finais aqui, de um determinado ano, a gente vai, para fazer essa continha, a gente vai somar mais 1. Por exemplo, aqui é 0, 0? Não, então é mais 1. 1 mais 1 igual século 2. Olha como deu certo. Então, 101, século 2. Aqui o 201 também. É 0, 0 não, então mais 1. 2 mais 1, 3. Então, século 3, ó, deu certo. E assim por diante. E isso vale para qualquer número, ó. Vamos apagar aqui para mostrar todos. Vou pegar números bem diferentes aqui para vocês agora. Bem quebrados. Vamos lá. Número 723, ano, né? Então, vou aqui, ano. E aqui na frente, século. O século aqui pertence. Então, a gente tem que fazer uma conversão, tá bom? 723, vamos colocar aqui o ano 69, o ano 1000, o ano 1500, né? O descobrimento do Brasil, entre aspas. Vamos pegar aqui também 1922, um ano importante na história do Brasil. 1333. E vamos pegar mais um ano aqui. Um ano antes de Cristo, vai. 800 antes de Cristo. Tá bom? E vamos entender então para quais séculos esses anos pertencem. 723. Vou fazer aqui do lado a conta. Aqui, ó. 723. O que eu faço? Separo os dois algarismos da direita, né? Separei, ó. É 0, 0? Não, não é 0, 0. Então, mais 1. 7 mais 1 igual a 8. Então, aqui vai ser o século 8. Fácil, não é?
Olha lá, vamos pegar o 69. Tem que separar os dois da direita. Professor, só tem dois números, então são eles mesmos, né? Aqui seria o quê? Imaginariamente, 0, 0. 0 à esquerda não muda nada, né? Esse 69, ele é diferente de 0, 0. Então, ele é o quê? Mais 1. 0 mais 1 igual ao século 1, correto? 69, século 1. Ano 1000. A gente vai ser a mesma operação aqui, ó. Separa. Separei. Isso aqui é 0, 0? É 0, 0. Então eu não faço nada aqui. Eu só vou pegar aqui, ó. Esse 0, 0 a gente despreza. E pega, pronto, 10. Século 10. Opa, escrevi errado. Tem que escrever em romanos. Século 10. Tá certo? Então, toda vez que for 0, 0, a gente só risca, ó. O 1500, mesma coisa. A gente já sabe que é século 15, ó. A gente já sabe, só de bater o olho, certo? Aqui, século 10. 1922. 1922. Mesma coisa. Aqui é 00? Não, então a gente já sabe que é mais 1. Então, 19 mais 1, século 20. Beleza? Gente, é muito simples, tá? A gente vai pegando prática na história, a gente já sabe, tá? De cabeça, né? Século 1333. Que século que é? Século 14, tá? Por quê? 13 mais 1, né? Agora, e o 800 a.C.? É a mesmíssima coisa, tá bom? Olha lá. 800 a.C. O que a gente faz? Separa os dois da direita. Separei. 0, 0. 0, 0? Então a gente só despreza, correto? 8. Mas não é qualquer 8, é um 8 a.C. Eu vou colocar o que aqui então? Século 8 antes de Cristo. Não posso esquecer desse AC aqui que simboliza antes de Cristo. Beleza? Fosse mais números, vamos lá. Opa. Mais um numerinho aqui antes de Cristo para vocês pegarem aqui. Ano 523 antes de Cristo. Mesma coisa. Separa. É 0, 0? Não. Então, mais 1. 5 mais 1 igual a 6. Então, século 6 antes de Cristo. Tá bom? Agora pensem o quanto esse uso de algarismos indo-arábicos, que é o que a gente usa hoje, facilitou a nossa vida para calcular. Você pensa que os romanos usavam isso aqui não só para contar séculos, usavam isso aqui para tudo, né? Para fazer contabilidade, para tudo eles usavam. Então, pensa só como que era difícil a vida. Se você tivesse que pegar lá um número grande, né? Vamos pensar, por exemplo, 327. Olha lá. 327 para subtrair 42, por exemplo. 42. Olha que loucura, gente. Tá? Para você fazer uma conta desse tipo. Olha isso. Agora vocês imaginam fazer então cálculos para grandes construções como os romanos faziam, né? Coliseus, grandes cidades, grandes estradas que eles fizeram. É uma loucura, tá? Então os números indo-arábicos aí facilitaram bastante a nossa vida. Então até por isso é interessante a gente entender o sistema de numerais romanos, para a gente entender o quanto isso muda a mentalidade das pessoas, né? A forma de enxergar o mundo, a forma de fazer cálculos, isso também é aprender história, aprender essas ferramentas. E os numerais romanos estão bastante difundidos na nossa sociedade, né? Em relógios, calendários, capítulos de livro. Então é legal, tá? E alguns livros não, né? Alguns jornais atuais, eles escrevem assim agora, século 16, por exemplo. Em algarismos indo-arábicos, não usam os romanos. Mas, tá? Eu tenho que dizer para vocês, no caso da história, que é uma ciência e que é também uma disciplina escolar, tá?
a gente tem por padrão usar o quê? Algarismos romanos, tá bom? Isso aqui, aí vocês podem até encontrar em algum site, algum jornal, mas para a história ele está proibido, certo? A convenção entre os historiadores é utilizar numerais romanos, beleza? Então, essa aula de hoje é isso. Depois vocês façam os exercícios, assistam o vídeo mais vezes se precisar, até aprender. Qualquer dúvida, depois me perguntem.